Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Espero que todos estejam bem, estudando bastante, bem tranquilos, dominando todos os conteúdos e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa envolvendo a gramática. Espero também que todo o estudo de gramática que fizemos até o momento esteja bem tranquilo, todas as dúvidas e dificuldades sanadas. Vamos começar a aula de hoje aquecendo e dando uma rápida revisada na questão de encontro consonantal e dígrafo e seguiremos adiante com a questão da sílaba, ainda dentro do estudo da fonologia, certo? Então vamos a uma resolução de questões de concurso antes de passarmos para o próximo ponto, que é a sílaba. Na palavra grisalha ocorre. O que é ideal vocês fazerem com esse tipo de questão? Resolvam a questão, analisem antes de ir para as alternativas. Você pode puxar e marcar aqui e depois simplesmente procurar abaixo a resposta que se encaixa na sua resolução, como se fosse uma questão aberta. Toma tempo, professora? Não, lhe garante o ponto, certo? Grisalha, GR, eu tenho duas consoantes e elas são pronunciadas. Eu tenho um encontro consonantal perfeito. Por que perfeito? Porque está na mesma sílaba. O imperfeito é o que separa, deixa uma consoante, uma sílaba e passa a próxima consoante para outra sílaba. Então, encontro consonantal perfeito. Olha o S com o som de Z, grisalha. Eu tenho duas consoantes, duas letras com um som, porque o H ele serve para formar dígrafos com outras consoantes. Então, um encontro consonantal perfeito com um dígrafo. Então, vamos ver. Um dígrafo vocálico. Opa! Eu não tenho dígrafo vocálico aqui. Lembram que o dígrafo vocálico normalmente é quando nós temos a nasalização, AM, é M. Nós não temos grisalha. Todas as vogais são pronunciadas isoladamente, sem nasalização, certo? Então, não temos um dígrafo vocálico, elimina. Segue adiante. Um dígrafo consonantal e um encontro vocálico, o dígrafo consonantal nós temos, mas nós não temos o encontro vocálico, certo? Dois encontros consonantais, opa, é um encontro consonantal e um dígrafo, errado. Um encontro consonantal e um dígrafo consonantal. Um encontro consonantal perfeito, um dígrafo consonantal. Então, um encontro consonantal e um dígrafo consonantal, certíssimo. Dois encontros vocálicos, não há o trabalho do encontro vocálico. Então, nossa alternativa correta, um encontro consonantal e um dígrafo consonantal. Viram como você resolvendo, puxando, escrevendo aqui primeiro, você encontra facilmente? Você não precisaria nem ler o restante da sua letra A. Eu não tenho dígrafo vocálico. Aqui não tenho encontro vocálico. Não tenho dois encontros consonantais, não tenho vocálico. Você vai riscando para ter a certeza de que não haverá uma marcação, às vezes, errônea, por uma falta de atenção, por uma pressa, uma preocupação com uma outra disciplina que está na sua prova e que lhe preocupa um pouco mais. Mas cuidado, as questões de português são essenciais. Há bancas que aumentam o peso. Peso 2, 3, 4, até 5 pontos. Há bancas que colocam nas questões de português, então muito cuidado. 0, 1 faz uma diferença no seu concurso. Então, este tipo de questão vocês não podem perder, não podem errar. Tem que ser uma questão, uma pontuação garantida na sua prova. Vamos seguir adiante com a matéria? Agora nós trabalharemos a questão da sílaba. Continuamos dentro do estudo do som, a fonologia, o estudo do fone, do som. Trabalhamos ainda a questão de fonema, a questão de grafema. Vamos entrar para os monossílabos, dissílabos, trissílabos. Na realidade, o conceito que eu trouxe aqui para vocês, nós já vimos e revisamos isso
A questão de que para existir uma sílaba na língua portuguesa, eu preciso ter uma base vocálica, eu preciso de uma vogal como base da minha sílaba. E olhe bem, quantas vogais tiver a palavra, são quantas sílabas a palavra possui. Cuidado com os ditongos, porque ditongo eu não tenho duas vogais. Eu tenho uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal. Portanto, o número de vogais na minha sílaba é o número de, o número de vogais na minha palavra é o número de sílabas da minha palavra. Lembrem-se disso. 5 vogais, 5 sílabas. 2 vogais, 2 sílabas. Uma vogal, uma sílaba. 2 ditongos, 2 sílabas, porque o ditongo tem vogal e semivogal ou vice-versa. É uma norma, não há como escapar dessa norma. Esse aí é bem mais fácil. O número de vogais é o número de sílabas da palavra. Vamos lá? Ao fonema ou conjunto de fonemas emitidos somente em um impulso expiratório denomina-se sílaba. O que é esse impulso expiratório? Quando eu falo sílaba, por exemplo, si-la-ba. Cada uma demanda um impulso respiratório. Ah, professora, eu falo sílaba de uma vez. Tudo bem, sílaba. Você praticamente fica sem respirar, mas se você disser de uma maneira pausada, dentro de um ritmo normal, sílaba, você vai ver que os seus impulsos mudam. É evidente que no falar, no coloquialismo do nosso dia a dia, nós acabamos emendando sílabas, suprimindo vogais na pronúncia, mas aqui isso não vem ao caso. Nós estamos estudando a língua portuguesa culta e padrão. Portanto, a cada impulso respiratório, você tem o quê? Você tem uma sílaba, certo? Toda sílaba tem como centro uma vogal. Já falamos e repetimos bastante isso. Não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal. Exemplos: fé. Nós temos como base a vogal E. Fé. Uma sílaba, uma vogal. Uma vogal, uma sílaba. Cristo. Som da vogal I, som da vogal O. 2 vogais, 2 sílabas. Planeta. O que nós temos aqui? Eu tenho 2 letras e um som, eu tenho 2 letras, 2 sons. Planeta. Eu tenho 2 consoantes e 2 sons. Eu tenho um encontro consonantal e ele é perfeito. Vogal A, ne, vogal E, tá, vogal A. 3 vogais, 3 sílabas. Bem tranquilo, bem fácil, vamos seguir adiante. Classificação dos vocábulos quanto ao número de sílabas. Isso é básico, elementar, eu sei que vocês sabem, às vezes podem ter se esquecido, deixado um pouco para trás, por ser o início sempre de todo o conteúdo, e nós temos o hábito, às vezes, de dizer, eu vejo isso desde criança, eu já sei, mas os detalhes, este início, é importantíssimo para a continuidade, para a construção do restante das regras e normas da gramática da língua portuguesa. Então, vamos retomar essa base, esse início, que nós já conhecemos e já nos deparamos com essas regras desde realmente de pequenos. Olhe bem, monossílabo, uma sílaba. Vocábulos com apenas uma vogal. Dó, má, rei. Rei, o E é a vogal, o I é a semivogal. Vogal, semivogal. A semivogal é mais fraca, então eu tenho o quê? Eu tenho um ditongo decrescente, certo? Dissílabos, vocábulos que apresentam 2 vogais. Borda, O-A. Dedo, E-O. Saci, A-I. Certo? Borda, sílaba mais forte, bor. Paroxítona não acentuada, porque termina com a letra A. Dedo, paroxítona não acentuada, terminada com letra O. Saci, oxítona não acentuada, terminada em I.
porque o I, ele é tipicamente mais forte. Lembram-se disso? As oxítonas somente são acentuadas quando terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, ão, ãos, em. Certo? Depois veremos essas regras. Já as paroxítonas nunca são acentuadas quando terminarem A, E, O, seguidos ou não de S, em, EM ou AN, AM. Veremos isso lá adiante, certo? Então, aqui, rapidamente, essas regras de acentuação para vocês. Vamos seguir adiante? Trissílabos, 3 sílabas, vocábulos que apresentam 3 vogais. Balada, a base de cada sílaba, vogal A. Balada, paroxítona não acentuada, porque termina com a letra A. Professora, mas tem palavras que terminam com A e são paroxítonas acentuadas. Cuidado, não é terminar com A, ela pode terminar em um ditongo crescente. O A está junto a uma semivogal. Nós veremos isso mais adiante. Capote, 3 vogais diferentes formando o quê? Sílabas diferentes. 3 vogais, 3 sílabas. Sufoca, 3 vogais, 3 sílabas, nós temos uma palavra trissílaba. Polissílabos, polivários. Então, quando eu tenho mais de 3 sílabas, nós já chamamos de polissílabos. Sejam 4, 5, 6, 10, etc. Vocábulos que apresentam 4 ou mais vogais. Retângulo, retângulo. Proparoxítona acentuada, porque todas são acentuadas. E, A, U, O. Nós temos 4 vogais, 4 sílabas. Calmamente, calmamente. Nós temos 4 vogais, 4 sílabas. A sílaba mais forte, calmamente. Paroxítona não acentuada, porque termina com a letra E. Paroxítonas que terminam em A, E e O, seguidas ou não de S, não tem acento. Certinho? Vamos adiante? O acento tônico. Cuidado com o acento tônico e tonicidade da palavra. Normalmente, nós chamamos o quê? De palavra tônica, aquela que tem o acento gráfico, escrito, grafado. E o átono, aquele que não tem este acento. Mas existem palavras que não possuem o acento gráfico, mas elas carregam tonicidade. Elas têm força em si. Elas têm independência em relação às outras palavras. Nós veremos tudo isso. Vamos lá. O acento tônico é quando ocorre a maior intensidade de voz de uma sílaba. Lembram? Calmamente. O que a tia na escola nos falava quando éramos pequenos? Chame a palavra. A sílaba mais forte é a sílaba tônica, quando não tem o acento para você descobrir. Mas, se nós levarmos em conta a regra, nós não precisamos usar mais este artifício. Calmamente, penúltima sílaba, me, porque ela não é acentuada, porque é uma paroxítona terminada em E. E as paroxítonas terminadas com a vogal E, elas não são acentuadas. Se o E estiver junto com a semivogal, nós passamos a ter uma paroxítona terminada em ditongo. É diferente, certo? Observação. Nem sempre a sílaba tônica vem marcada com acento gráfico. Este é um mero sinal de escrita. Quando ocorre o acento tônico, a sílaba é chamada de tônica. Já vimos isso. Quando não recebem o acento, a sílaba é chamada de átona. Então, nós temos a sílaba tônica e temos a sílaba átona. Vamos pegar as próprias palavras. Sílaba. A sílaba mais forte, a sílaba tônica, é o quê? É o si. Tônica. Proparoxítona, proparoxítona. A sílaba mais forte, to. Penúltima sílaba, antepenúltima sílaba acentuada, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora, olhe bem, quando ocorre o acento tônico, a sílaba é chamada de tônica. Nós veremos adiante que uma coisa é a sílaba tônica e outra é a palavra ser
tônica, que é isso que será cobrado de vocês dentro das suas provas de concurso. Na próxima aula, daremos continuidade à questão do acento tônico e da tonicidade das sílabas e das palavras. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.